Oi, seja bem-vindo a mais um Pod das Tutosas. Pra quem não me conhece, eu sou a Evelyn e essa é a minha amiga Darlene. Me chamo Darlene Passos e hoje vamos apresentar sobre Gabriel Garcia Marques. Gabriel José Garcia Marques nasceu em 6 de março de 1927 na cidade colombiana de Aracataca. Foi o mais velho de 11 irmãos e viveu um período da infância fora da casa dos seus pais. Período esse dos 5 aos 9 anos de idade e foi criado pelos avós maternos. Conta ele que viveu momentos felizes e incríveis na sua infância com os avós. Porém, sempre foi rodeado das superstições de sua avó, que sua avó acreditava, e por seu avô ser coronel, ele sempre falava sobre a morte. E isso causou grande impacto na infância de Gabriel, ou Gabo, como era conhecido. Após a morte do seu avô, em 1936, Gabo voltou a morar com seus pais na cidade de Sucre, onde, aos 10 anos de idade, escrevia versos humorísticos por meio de uma bolsa que ganhou e iniciou os estudos com 13 anos. Após concluir seus estudos, o jovem Gabriel mudou-se para Bogotá para estudar Direito na Universidade Nacional. E nesse período, ele iniciou seu trabalho como jornalista no jornal El Universal. Em março de 1958, casou-se com Mercedes Barschel e tiveram 2 filhos, Rodrigo e Gonzalo. Eles se conheceram em 1941, quando ela tinha apenas 9 anos e ele 13. Desde aquela época, ele era apaixonado por ela e disse que ela sempre foi o ideal para ele. E também contou em uma entrevista que no início ela não deu bola para ele, mas E nessa mesma entrevista, ele comentou que Mercedes está espalhada pelos seus livros, pedaço por todos os lados, personagens completos, como em 100 anos de solidão, tem até o nome dela. Aí no ano de 1959, foi nomeado diretor da recém-criada agência de notícias cubanas e prensa latina. Em 1960, ele passou 6 meses em Cuba e no ano seguinte foi enviado a Nova York. Depois de um tempo, ele foi morar no México, onde escreveu a grande parte da sua obra e onde faleceu em 17 de abril de 2014, aos 84 anos, vítima de pneumonia. Marquês foi um dos principais autores chamado realismo mágico na literatura latino-americana, inspirado por Faulkner e Kafka e pela sua avó. Além de escritor, foi jornalista, editor, ativista e político. Agora a gente vai falar um pouco sobre o que ele mais escreveu, que é o realismo mágico, ou fantástico. É uma classificação atribuída a determinadas obras artísticas, como livros, pinturas e filmes, que apresentam uma realidade mágica ou fantástica. Segundo Gabo, é uma estrutura perfeita que conta o mundo inteiro, do nascimento até a morte, através de uma forma de entender o mundo onde o sobrenatural, as lendas e superstições fazem parte do mundo real, mas também o normal é narrado como se fosse sobrenatural. As obras de Garcia Marques se diferenciam das de seus companheiros de bom latino-americano pelo apego ao passado épico fantasmagórico de seu país. Forjou um universo único que, mesmo imitado, é incomparável. Considerava-se que um realista contaminado pelas vidas de seus antepassados familiares, tudo que escreveu derivou de sua experiência infantil, em volta de recordações, lembranças e sonhos, que desde menino enfrentou para tornar mais interessante aos adultos e seus leitores, como disse no primeiro volume de sua autobiografia, Viver para Contar, de 2001. Gabriel agia diante da história que ele tenta contar como um cronista. Ele faz perguntas, investiga, faz reportagens e com isso tudo monta uma falsa crônica. Gabo é considerado um dos escritores mais importantes do século XX. Seus livros foram traduzidos em 36 idiomas e vendeu mais de
40 milhões de livros. Ele escreveu títulos muito conhecidos, como O Enterro do Diabo, A Revoada, de 1955, 100 Anos de Solidão, que é um dos seus mais conhecidos, de 1967, O Amor nos Tempos de Cólera, de 1985, Do Amor e Outros Demônios, em 1994, dentre vários outros trabalhos. Agora vamos dar uma breve resenha sobre cada um desses livros. O Enterro do Diabo, A Revoada. A Revoada é o primeiro romance de Gabriel. É a primeira aparição de Macondo, cidade que se tornaria célebre com o sucesso de 100 Anos de Solidão. Entre 1903 e 1928, 3 personagens relatam diferentes versões da aldeia, por meio de monólogos interiores: um velho coronel, sua filha Isabel e seu neto. Agora eu vou falar um pouco sobre 100 Anos de Solidão. 100 Anos de Solidão conta a história de uma família, os Buendia, e de uma cidade, Macondo, que estão isolados do resto do mundo. Encerrados pela solidão, com uma habilidade ímpar, o autor nos leva para aquela cidade para condenar as mazelas de todo um povo. Agora, o livro O Amor nos Tempos de Cólera. O casal Urbino Daza é visto como a união perfeita de duas pessoas belas e distintas. Apesar de que, no começo, Fermina ter de enfrentar o preconceito das pessoas da sua nova classe, por ela ser vista como plebeia, devido ao modo pouco claro de como seu pai faz para manter sua fortuna, e que, inclusive, foi inspirado na história dos pais de Gabriel. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Do Amor e Outros Demônios. Nesse livro, Gabriel Garcia conta a história da filha única de um marquês, criada no convívio de escravos e orixás, e um padre incumbido de exorcizar os demônios que se acredita terem possuído a pequena, cujos cabelos só seriam cortados em seu casamento. Gabriel Garcia e sua literatura foram influenciados pelo contexto histórico convulsivo que existia na Colômbia e no resto da América Latina em meados do século passado. Devido ao seu trabalho como jornalista, Garcia Marquez acompanhou em primeiras mãos as mudanças políticas na Colômbia e no resto do mundo, os conflitos, a queda de antigos regimes e os triunfos de novos líderes determinaram o modo de pensar do escritor. Sua amizade com Fidel Castro, suas experiências em Barcelona no final da ditadura franquista, em 1967 a 1975, é sobretudo as décadas de violência na Colômbia nos anos de 1950. Marcaram sua ideologia esquerdista e anti-imperialista, e assim foi considerado um dos autores mais importantes no século XX. Foi um dos escritores admirados e traduzidos no mundo, com mais de 40 milhões de livros vendidos em 36 idiomas, e recebeu o primeiro Nobel de Literatura em 1982. Se você se interessou pela história de Gabriel Garcia e quer saber um pouco mais sobre esse grande escritor, nos podcasts indicamos o documentário da Netflix, Gapo, A Criação de Gabriel Garcia Marquez.